Posso começar dizendo que meu pai, na minha opinião, traz a verdadeira definição do que o cinema pode nos oferecer. Utilizando as suas ferramentas para contar uma história super triste e delicada e nos transportar para aquele mundo e vivermos aquela realidade. E é fascinante a forma como ele faz isso. Olá pessoal, bem-vindos ao Geek Motion. Aqui é o Gui e hoje o Geek Review é sobre o filme Meu Pai, ganhador do Oscar de melhor ator e melhor roteiro adaptado. Em Meu Pai, acompanhamos Anthony, um homem que recusa as ajudas de sua filha à medida em que envelhece. Ao tentar entender as mudanças nas circunstâncias, ele começa a duvidar dos seus entes queridos, da sua própria mente e até mesmo da estrutura da sua realidade. Realidade essa, vale apontar, que parece que vai desmoronando ao longo do filme. A cada passo que a gente dá, ela vai ficando cada vez mais degradada e a gente vai perdendo cada vez mais noção do que é real e o que não é real. E aqui, devo dizer que o design de produção merece uma menção porque a forma como os cenários e os objetos de cena vão sendo trocados ao longo da projeção, às vezes praticamente imperceptivelmente, é impressionante. Então, assim, são quadros, são fotos, são móveis, são plantas que vão mudando de lugar em passagens super rápidas. A fotografia, sempre bastante cinzenta, ela também ajuda com os posicionamentos de câmera a criar ainda mais essa confusão na nossa mente. A gente então tá sempre com câmeras estáticas posicionadas nos mesmos cômodos ou em cômodos totalmente diferentes e eles vão mudando de posição, eles mudam de formato, parece que as coisas elas entram e saem dos lugares, então é bastante louco, assim, é muito interessante ver e notar esses pequenos detalhezinhos que vão trocando de lugar. Isso ajuda a gente a ser transportado para aquela realidade do Anthony, que a gente vai cada vez duvidando mais ao longo do filme. Por fim, a montagem ela faz essa cola com todos esses elementos e ajuda não só o Anthony a duvidar da realidade dele, mas a gente também. A gente começa a se questionar o que de fato tá acontecendo, seja numa simples conversa ou então numa cena um pouco mais prolongada. A forma como as cenas elas são costuradas, elas ajudam a diminuir a nossa percepção sobre as coisas. Então a gente fica mais confuso. E a noção do tempo, ela é sempre deturpada, assim. Então, às vezes passa semanas, às vezes passam dias, e a gente não entende exatamente quanto tempo está se passando. Isso ajuda a aumentar essa confusão na nossa mente. Essa confusão, ela também se faz muito presente no roteiro, obviamente. Então, ao longo que vamos mergulhando na sanidade ou insanidade do Anthony, a memória dele parece mais defasada. Então ele vai esquecendo de situações que acabaram de acontecer, ou então assim as situações realmente parecem fora de controle, são semanas que se passam ou dias e voltam a não ter se passado, são atores que entram e saem de tela e a gente acaba nunca sabendo exatamente quem eles são, ou a gente tem dúvidas sobre quem eles são de fato. Então todas essas coisinhas assim, elas vão ajudando a desconstruir a nossa percepção da realidade. Isso tudo acaba sendo ancorado pelas excelentes atuações de todo o elenco. A Anne, interpretada pela Olivia Colman, é uma personagem que ela demonstra o sofrimento que vai crescendo dentro dela pela degradação da situação do pai dela, e ela demonstra isso com bastante carinho, bastante amor, bastante cuidado, e mesmo nos momentos em que ela acaba servindo como saco de pancadas e a gente consegue notar que existe certo ressentimento, ela ainda transmite aquele amor, ela transmite aquele cuidado, aquela preocupação. Então a gente acaba se conectando muito com a personagem e com a situação dela. E assim a gente chega à atuação magnífica do Anthony Hopkins. Ele vai passando por diversos estágios ao longo do filme, mas já desde as primeiras cenas a gente já percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo com ele, e o ator mesmo, ele consegue transmitir essa dúvida que vai crescendo na própria mente dele. Então ele
transmite segurança na hora que ele tá falando, mas tu sente aquele gaguejar na voz dele, então ele dá uma olhada, ele encara as coisas de forma diferente, como se ele estivesse analisando também o que está acontecendo para tentar juntar as próprias peças. Isso é muito interessante. Ele tem bastante oscilação de humor e a trilha, inclusive a trilha sonora, ela ajuda a pontuar esses momentos, esses sentimentos dos personagens. E mesmo com essas oscilações de humor, ele consegue fazer o público se conectar com o personagem, ele consegue fazer a gente se preocupar, entender a situação do personagem. E a gente vai criando um carinho muito grande, mesmo nos momentos onde ele tá, né, meio louco ali, ele tá agindo de forma que não é exatamente agradável. Então é através dele, em primeiro lugar, que a gente se pergunta sobre a sanidade do personagem e sobre a forma como as coisas estão sendo construídas em tela. A sensibilidade do ator é impressionante e cada segundo em tela com ele é incrível, até que a gente culmina na cena final, que é esplendorosa, é muito sentimental e bastante delicada e triste. É então através da direção do Florian Zeller que esses elementos todos eles se unem para formar esse filme magnífico. A condução dele é tão forte, é tão segura, que em nenhum momento a gente questiona ou a gente percebe que esse filme é uma adaptação de uma peça de teatro. O trabalho do diretor e da sua equipe na decupagem das cenas é tão preciso que ele sempre deixa um pouco de margem para que a gente consiga costurar ou tentar criar a verdadeira versão daquela história. E assim a gente acaba entrando na mente, na sanidade do Anthony de forma super orgânica. E apesar de a gente não saber de fato qual o caminho da história dele, se algum daqueles ali foi o caminho que ele tomou ou como as coisas aconteceram de fato, a jornada do personagem é contada de forma linda, sem nunca perder o lado humano. E isso é muito especial, porque no fim das contas, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de vida ou a esse tipo de situação. Nota 5 claquetes. Eu achei esse filme excelente, eu acho que ele merecia ainda mais destaque do que ganhou durante as premiações. Para mim, o melhor da temporada, sem sombra de dúvida. Por hoje é isso, pessoal. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilha com os amigos. Se você estiver no Instagram, salva a publicação, é muito importante pra gente. Então, um abraço e até mais!